Portanto, o Take-Off Algarve é um esforço que o ISMAT e a área de empreendedorismo, inovação e de investigação, que é o iShip do ISMAT, que é uma área que eu coordeno, é um esforço que neste momento estamos a fazer de juntar e produzir conhecimento, como diz o professor Carlos Cano muito bem, capital de conhecimento, numa altura muito difícil para a nossa região, para as cidades que nós impactamos diretamente aqui no Algarve e mesmo, pronto, para toda a gente, não é uma questão regional, é uma questão mundial. Portanto, o nosso pequeno, grande contributo é pôr em ação todas as nossas áreas de conhecimento. Portanto, o ISMAT tem áreas que vão da gestão, recursos humanos, turismo, design, arquitetura, advocacia, psicologia, e aquilo que nós tentamos fazer, não tentamos, fizemos, está hoje a primeira sessão a correr, é juntar todos os nossos docentes para que trouxessem os melhores convidados possíveis, os melhores especialistas que eles conhecem das diferentes áreas, para falar connosco, bater connosco e com a sociedade civil. Ou seja, esta sessão é aberta a toda a gente que queira participar, não só a sessão de hoje, como as 16 sessões e os 16 webinars que nós vamos fazer ao longo dos próximos 2 meses. Temos como intenção de cada sessão e do conjunto das sessões retirar alguns ensinamentos, algumas pistas que possamos ajudar as instituições de direito a pensar e a refletir melhor sobre o que fazer numa altura destas e o que fazer melhor e evitando alguns erros que iremos sempre cometer, mas tendo em conta as opiniões de toda a gente que nós vamos ouvir, e portanto a intenção foi essa, foi agir, não só pensar, não só ficar no nosso confinamento a dar as nossas aulas, mas saltar para a ribalta no sentido de dar a cara à luta e procurar fazer alguma coisa. Portanto, este é o nosso contributo, é o contributo pelo qual nasceu o Take-Off Algarve, que eu vou-vos permitir só 2 minutos para partilhar aqui uma pequena apresentação que tenho do Take-Off e daquilo que está por trás. Para além deste grande objetivo de trazer especialistas, os nossos próprios docentes, de conversarmos e termos aqui contributos para a nossa região, o iShip é esta área nova que nós estamos a criar, que passa por ter um centro de investigação que acabou de submeter 8 projetos ao concurso AFCT após apenas 6 ou 7 meses de vida, o que muito nos orgulha. Temos uma área de incubação com uma filosofia diferente que vai ser apresentada durante as sessões, que está pronta, fisicamente pronta, para acolher estudantes e para acolher todos aqueles inovadores e empreendedores da cidade e da região que queiram fazer algo diferente e fazer algo novo relativamente ao novo período que nós estamos agora a viver, o novo normal, como se diz, e também uma área que se preocupa muito com projetos aplicados e com contribuição de projetos aplicados. Portanto, esta área, como disse, é uma área que junta investigação, inovação e empreendedorismo. O que nós estamos a fazer é tentar, não queremos que seja um porto de chegada, mas um porto de partida para os nossos estudantes e para os cidadãos que impactamos nas cidades que impactamos, um porto de partida para novas aventuras e para novas possibilidades de melhoria da sua qualidade de vida e da qualidade de vida e do bem-estar de todos nós. E para isso criamos aqui uma filosofia com 3 áreas de foco, que tem a ver com a tal startup, uma área muito orientada para que os nossos alunos sejam cada vez mais empreendedores desde o minuto que entram na universidade, e uma área que também consideramos muito importante, que é olhar para todo o tecido das micro e das pequenas e médias empresas que existem na região, e olhar para eles como pessoas e como empreendedores que muitas vezes poderão precisar de uma segunda oportunidade de repensar o seu negócio, repensar a sua atividade. Infelizmente a pandemia vem-nos dar alguma razão, o que com certeza haverá aí agora muito. São negócios que precisam ser repensados e nós queremos que contem connosco, contem com os nossos docentes, contem com os nossos investigadores. Não faz mal nenhum na vida nós voltarmos a ter princípios e voltarmos a ter recomeços. Este pode ser um e nós estamos cá para dar esse apoio. E portanto criamos esta linha de ação, que chamamos Take-Off Algarve. O objetivo é, das 16 sessões, repensar e redesenhar aquilo que possa ser o
novo normal da região, aproveitando para não voltar ao business as usual. Portanto, é uma coisa que é uma ambição que nós temos, é que ninguém volte ao business as usual, porque se calhar já não é essa a realidade. Isto se calhar é um primeiro mote para as nossas discussões. E, portanto, o que nós queremos fazer é muito simples: promover o debate, fazer a ignição de áreas complementares e que não sejam apenas e só do turismo tradicional, colaborar com um conjunto de indústrias para perceber como podemos utilizar a inovação de uma forma mais sustentada e mais sustentável, olhar para o local, não só olhar para o global, antever cenários e tendências de futuro, dar novas oportunidades às pequenas e médias empresas para se reajustarem e encontrarem novas rotas de navegação neste momento difícil, e incentivar a economia criativa e incentivar a inovação e empreendedorismo como uma forma de mantermos este espírito de combate que temos tido até hoje. Como disse, e já para finalizar, e só repetindo, são 16 webinars, 30 docentes do ISMAT, 24 experts, e sendo de 7 países, mais um, Portugal. Portanto, temos convidados de pelo menos 7 países que nos vêm ajudar com a sua experiência, com o seu ponto de vista, que pode ser muito importante nesta altura. Este programa pode ser consultado nas redes sociais, é óbvio que aqui na seguinte detalhe é esse o objetivo. Portanto, só queria, como disse, fazer esta primeira introdução na primeira sessão que nós temos do Take-Off Algarve. Agradecer muito ao professor Carlos Lopes Cano e ao professor Ricardo tudo o que trouxeram, portanto, todos os contactos, todas as visões, toda a experiência, todo o saber. Dar-lhes completamente o palco, não é dar, o palco é vosso. Portanto, a sessão é vossa. Eu vou até tirar a minha câmara porque não quero inibir nenhum tipo de gestão. Vocês são mais do que capazes e foram vocês que propuseram esta sessão e estes convidados. E desejar a todos uma ótima sessão, muito profícua partilha de ideias, às muitas pessoas que nos estão a acompanhar, como disse, de uma forma, eu não diria civilizada, que parece mal, mas de uma forma que tem a ver com o canal. Vamos ouvir primeiro e que sempre tivermos alguma coisa a dizer, escrevemos, e a partir de uma determinada altura vamos todos conversar. Isto não é bilateral, não é unilateral, e portanto a sessão terá o tempo que a dinâmica o dizer e que os nossos convidados queiram estar connosco. Portanto, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado ao professor Avelino e ao professor Xavier a presença nesta primeira sessão, e alguma coisa que seja preciso, estamos cá, o iChip está cá, e é só entrarem em contacto connosco, muito fácil, qualquer e-mail é respondido. Obrigadíssimo por tudo e uma excelente sessão, é os votos que deixo, e uma excelente sessão também para todo o Take-Off, e que a gente consiga cumprir este objetivo de ajudar a região e de impactar a região com coisas positivas. Portanto, muito obrigado e boa sessão. Ok, obrigado, Américo. Carlos Cano, tens a palavra. Ok, hoy primeramente quiero dar a las personas que nos acompañan en general un agradecimiento por estar aquí presentes. Estos son tiempos nominalmente y fundamentalmente de una intensa reflexión, o sea, perante un problema, una reflexión, más que sea entendida la reflexión no como un problema que estamos a vivir, sino como un desafío que tenemos por la frente. Y en ese sentido, siguiendo la línea de orientación de los dos colegas en cuanto a la problemática en general da gestão do turismo, en este primer punto, o turismo, nos permitió olhar para diferentes personalidades que podrían estar acá muitas, mas lógicamente en atención a los conocimientos, a la información y a las amizades, se faló del profesor Sosa y de Javier Camacho. Por tanto, a ellos dos un agradecimiento muy, muy profundo por su disponibilidad. Un tema inicial que yo quería, en este caso, que sea un punto de partida, evidentemente es el turismo, mas solamente ir a la idea. Luego mi colega Ricardo falará lógicamente con también los dos oradores.
es poner en atención lo siguiente. Son 120 millones de puestos de trabajo que están en causa pelo turismo. 120 millones de puestos de trabajo están amenazados. Além de eso, se ha verificado que este problema del coronavirus se podría entender en una evolución interesante en el siglo XX y siglo XXI. En el siglo XX tuvimos en 1918 la famosa gripe de España. En el 1957 la famosa gripe asiática. En 1968 la gripe de Hong Kong. Más después, siglo XXI, tenemos en el 2002 el SARS. Después, en el 2009, la gripe de las aves. En el 2013, la MERS, y luego en el 2002, perdón, la MERS y el ébola en el 2009. O sea, esto nos da a entender que o mundo, en este momento, fez uma reação que tornou-se incontrolable porque posiblemente nuestros cuidados ambientales no han sido cuidados de tal forma que anticipen esta pandemia. Ahora, 2020 tenemos el coronavirus. Por tanto, ¿qué va a acontecer con el turismo? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿qué tipo de futuro puede tener el turismo? O sea, ese es un punto de partida. O sea, en el caso de Javier, en el caso de Avelino, lógicamente, Javier tiene la tecnología y el turismo, todo lo que significa la forma rápida de transmitir información y de crear motivaciones en este campo del turismo. Mas ahora está completamente adormecido, cada vez más está. ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde vamos? Ricardo, dejo esta primera dica para que tú, a su vez, intervengas. Ok. Boa tarde a todos. Eu quero saudar os nossos parceiros nesta reunião, que é a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão. Estão aqui vários alunos. Eu tenho trabalhado com eles no empreendedorismo. Ainda há dias preparámos para estar na final de empreendedores, exatamente no dia 5. Portanto, é gente que tem muita motivação, tem ideias fantásticas. Geralmente, sobretudo duas turmas, a turma de gestão de produção e cozinha e de restauração e bebidas. Portanto, é um grupo de gente muito nova, com uma dinâmica extraordinária, muito criativos, têm um papel estratégico na região do Algarve, embora muitos deles, geralmente a Escola de Hotelaria, muita gente sai do país e depois ocupa posições até nos melhores restaurantes da Europa e dos Estados Unidos. É, digamos, uma pequena pérola na competitividade do Algarve, que está escondida em Portimão e que nem toda a gente seguramente tem reparado. O papel deles na competitividade é extraordinário, porque eles comunicam diretamente com o turismo. Portanto, queria referir aqui o papel desta escola, o papel estratégico, está sempre aberto a colaborar. Eu tenho colaborado com eles, tem sido uma honra cooperar com eles nesta questão do empreendedorismo. Quero saudar também outras pessoas que estão aqui presentes, outros alunos universitários do curso de Direito, do curso de Gestão de Empresas, convidados que também estão aqui, e os nossos oradores, como é óbvio, é uma honra tê-los na nossa presença. Portanto, nós vamos ser agora muito práticos, o debate vai ser aberto, muito aberto, nada de formalidades, não é? Transparência total nas nossas questões, não há censura. Portanto, estamos no campo da universidade, da ciência, portanto. Eu agora sugeria que o primeiro convidado a falar fosse o Avelino Sousa. Eu vou fazer a apresentação do seu currículo. Depois iremos ter um intervalo para questões. Este intervalo de questões poderá ter cerca de 15 minutos, mas isto não é muito rigoroso, não é? Num espaço de liberdade convém não criar parâmetros muito rígidos. Portanto, eu vou fazer a apresentação do currículo do nosso convidado, Dr. Avelino Sousa, que é graduado pela Oporto Business School, uma escola de grande prestígio na cidade do Porto, licenciado em Gestão de Hotelaria e Turismo, pós-graduado em Hotelaria Hotel Management no Centre International de Lyon, na Suíça,
é empresário, tem uma empresa chamada Mente Ecológica, uma empresa de formação e consultadoria na área da hotelaria, é fundador da Associação dos Empresários da região do turismo do Alentejo, foi membro da equipe Sopet McKinsey na reorganização do grupo Sopet. Eu quero referir que esta McKinsey é uma das melhores e mais prestigiadas consultoras do mundo e também tem um prémio, o prémio Sustainability Leadership for Hotel and Tourism Professionals pela Green Global Academy em 2019. Portanto, tem um excelente currículo, é uma pessoa que conhece o terreno, portanto, vamos aproveitar todo o conhecimento, todo o saber do nosso convidado. Avelino Sousa, tem a palavra. Obrigado. Eu só queria corrigir aí uma pequena informação. Eu não sou formado pela Porto Business School, eu sou docente na Porto Business School. Claro. É um bocadinho diferente. Muito bem. E acima de tudo, basicamente, eu resumi, eu sou um gestor hoteleiro e que estava aqui para uma conversa, segundo dizia o nosso amigo, o professor Carlos, e o molde já foi um bocadinho montado. Mas tudo bem, eu vou passar a dar algumas informações ou algumas opiniões sobre o que está a passar. Toda a gente quer saber o que é o pós-Covid e ninguém tem, isso é a 1 million question, ou seja, ninguém tem a solução para essa pergunta. Vai ser um período complexo, todos os empresários hoteleiros e da restauração e da animação turística vão passar por dificuldades. E quando é que vai ser o ponto de retorno, nós não temos essa informação. Ninguém tem neste momento. Não tem porque não se sabe quando é que os países vão abrir as fronteiras, não se sabe quando é que as companhias aéreas abrem os seus pipelines, não é? E só a partir daí é que haverá mobilidade. Sem mobilidade não temos turismo. Eu diria que todos os sinais apontam, e nós ouvimos, é só estar atento um bocadinho à imprensa, embora eu procuro desligar-me da imprensa porque somos completamente inundados de informação que é sempre a mesma e depois nem se faz a triagem das boas notícias, das más notícias. Mas a Alemanha já disse que não há férias, França também já disse que em princípio não haverá verão e portanto nós somos dois dos grandes mercados que nós temos, mas nós temos aqui ao lado o nosso mercado de proximidade, que é a Espanha, e eu acho que nós até ao final de setembro, outubro, teremos só que contar com o mercado nacional e com o mercado de proximidade de Espanha. Há uma perda de rendimento nas pessoas a nível mundial. Isso vai também trazer nos hábitos de consumo alguma alteração que nós vamos sentir depois nas nossas empresas, porque vão ser menos clientes e vão gastar menos em princípio. Nós temos um produto que não é estocado, ou seja, não dá para produzir quartos e pô-lo no armazém à espera para quando vier a boa onda de clientela. E, portanto, temos um produto que é perecível, ou seja, acaba, estraga-se, desaparece ao fim de 24 horas. Eu acho que vai ter que, já se fala nisso na Organização Mundial do Turismo, que é o passaporte sanitário, é talvez a porta para garantir que os aeroportos comecem a trabalhar, para nós podermos receber os clientes. Mas também eu deixava já uma provocação ao setor empresarial, que é, eu sou gestor, mas só que faço gestão para outras entidades, para outras empresas, mas entendo que temos que melhorar a gestão, temos que nos reinventar, e há oportunidades, e eu não consigo perceber como é que uma empresa, ao fim de 15 dias de acontecer as primeiras ocorrências, diz que não tem tesouraria para pagar os... Vivemos num setor turístico que vem em boom há anos, e agora os primeiros, janeiro e fevereiro, tínhamos números estrondosos, atenção, tínhamos números estrondosos em janeiro e fevereiro, estamos a falar na época baixa do país, e passado 15 dias está toda a gente a pedir o subsídio ao dependente, não é? É tudo subsídio ao dependente. E, portanto, fico triste de ver grandes empresas dizer que o pessoal tem que ir para layoff, fico triste de dizer que não tem dinheiro para pagar os salários de abril, e isso é um mau sinal, é sinal que são maus gestores. E, portanto, tantas formações, tanta academia, e ao final depois parece que não há gestão, a mercearia. A gestão é de mercearia. E talvez, se calhar ficava por aqui, não sei o que é que o Ricardo acha, também não me alongar. Não, pode continuar, sim, temos sim. Não, eu diria que temos que apostar na comunicação,
Temos que apostar na parte mais de limpeza, embora, muito sinceramente, eu vou criticar aqui um bocadinho o turismo de Portugal, porque este selo do Clean and Safe é demagogia. Portanto, estamos a falar de uma coisa que é feita com uma declaração de compromisso, que é por palavra de honra. Eu achei piada que já houve milhares de empresas hoteleiras que já deram o ok a esse, já têm o selo, já têm o selo. É engraçado, estão todos fechados. Ora, como é que ele pode dar o selo se ainda não tem os procedimentos e o manual de procedimentos implementado? Eu aventurava-me a avançar com uma informação que vai ser conhecida na próxima semana. O senhor Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo vai ficar se calhar chateado comigo, mas sei, peço desculpa, mas eu acho que é importante neste fórum transmitir isto. O Alentejo adiantou-se até ao Turismo de Portugal e, em parceria com a Biosfera, lançou uns requisitos para esta certificação antes de haver o selo. Eles já tinham isto pronto esta semana, vão esperar para a próxima semana para divulgar e vai ser um referencial de parte de higienização, que vai fazer parte também das certificações ambientais, em alojamento, restauração e animação turística. E, portanto, é de louvar que um organismo público se adiantou, porque só hoje é que nós soubemos quais são as normas para funcionar nos restaurantes a partir do dia 18. E, portanto, até hoje todos os donos dos restaurantes estavam completamente perdidos, porque como é que vão se preparar se não sabem quais são as obrigações que vão ter que ter? E, portanto, isto estamos a falar em situações que isto mexe com dinheiro, porque é preciso comprar os EPIs, é preciso comprar produtos químicos específicos que eles, se calhar, não trabalhavam. Nós, na hotelaria, trabalhamos com uma gama mais avançada de produtos de limpeza, porque normalmente grandes empresas de limpeza, ao contrário do restaurante que às vezes vai comprar ali, entre aspas, ao supermercado. E, portanto, se queremos que a restauração, e estamos a falar em pequenas e microempresas, a maior parte dos restaurantes até são microempresas, temos que lhes dar mais tempo a se preparar. E, portanto, não é um espaço de menos de uma semana, ou uma semana, ou o que é que seja, que se tivemos muito tempo para colocar estas condições, discutir estas condições. E depois não pode haver eu chamo-lhe uma diarreia, peço desculpa pelo termo, mas como o professor Carlos disse que era uma conversa entre pessoas amigas, esta diarreia de legislação, que já é alterada, a mesma legislação, o mesmo layoff foi alterado 3 ou 4 ou 5 vezes, isto não dá credibilidade. E depois dizer o senhor Primeiro-Ministro, está tudo pago, como não tem dito, e logo a seguir vieram contradizer. Está tudo pago, está tudo entregue referente aos layoffs e é mentira. E, portanto, eu hoje procurei, antes deste fórum, falar com empresários, falei com empresários de Ponte Lima, de Braga, da Póvoa de Varzim, onde eu estou a residir, do Alentejo, de Lisboa, do Algarve, e o cenário é igual em todo o país. É completamente, está tudo em atraso, ou grande parte em atraso, e como é que o setor político se aventura a dizer estas mentiras? Além de que eu tenho uma opinião própria, isto não tem a ver com não tem a ver com economia, tem a ver com politiquices. Porque eu acho que o nosso governo foi atrás do que os outros governos do europeu fizeram e fecharam literalmente com esta ideia de medo, porque a Covid não se tratava como está a ser tratado. Nós vamos ter mais mortes no pós-Covid do que vamos ter com o Covid. Porque na parte económica vai morrer muita gente e até de fome. Ricardo, passo a palavra, talvez. Ok. Depois desta intervenção, muito obrigado, Avelino. Alguém queira colocar questões? Eu tenho ali uma indicação no chat, podem deixar nome. Sim. As questões talvez deixássemos para o fim, não? Sim, para o fim é melhor. Pois, então... Ou vão colocando no chat e nós vamos... É muito cedo, hein? Ok. Ainda está a cocinar as perguntas. Tinha não desrespeitando, mas tinha só aqui uma reflexão que é a sua intervenção e bem, está muito há uma referência grande à questão da segurança e higiene e educação e o papel que isso vai ter com certeza na capacidade das pessoas terem confiança de vir
vir a Portugal, quem pode, né? Associado à mobilidade, às aberturas, etc. Eu tenho só uma questão, né? É uma questão e uma provocação, mas ao mesmo tempo é um pensamento, que é, eu acho que neste momento nós precisamos ir um bocadinho mais longe do que os manuais, os guias, do que as certificações. A questão da segurança de saúde neste momento é percepção, ou seja, é mental. Como disse bem o professor Avelino, o medo está lá. Eu tenho medo, vou assumir, eu tenho medo, sou um medo anónimo. E, portanto, eu acho que uma das coisas que urge fazer no nosso território eu, por ser académico, sou um académico prático. Portanto, o que eu vou dizer não significa estudos de gaveta. É preciso uma ação, um estudo aplicado, que se perceba o que é que são os drivers da mudança das tomadas de decisões e dos comportamentos pela via da percepção de segurança. Nós, por acaso, temos uma proposta que estamos a fazer sobre isso. Vem mesmo a talho de foice, mas só queria que, compreendendo e aceitando, e não é só aceitando, é isso que o professor disse, sem dúvida, é fundamental e houve os atrasos e continua a haver indecisões. Portanto, não se pode saber hoje, para abrir a 18, o que é preciso fazer dentro do restaurante. Mas eu acho que falta ir um bocadinho mais longe, rápido, não estamos a falar de estudos que tenhamos 6 meses ou 8 meses para fazer, dos nossos destinos, não só primeiro em Portugal, com os portugueses, mas depois também com aqueles que são os nossos países emissores, perceber como é que a gente precisa de comunicar, o que é mais do que saber comunicar, o que é que temos de fazer para eles terem a sensação de segurança, a percepção de segurança. Isto não vai lá só dizer que se limpa os corredores todos os dias. E, portanto, eu acho que é um estudo que é urgente fazer, tem que ser fast, rápido e sharp, não é? muito assertivo, para que a gente possa ter alguns drivers para construir produto, ou reconstruir produto, serviço e comunicação. Américo, deixe-me só acrescentar, concordo. Sabe, há uma coisa que eu sempre digo às minhas equipas, a limpeza não é preciso papéis, ou seja, não é preciso manuais de procedimentos. Checklist também não. Tanto que o cliente percepciona a limpeza, e hoje em dia, como sabem, todas as plataformas, as OTAs, Online Travel Agents, o cliente no pós-usufruir do produto faz os seus comentários. E a limpeza é já um dos assuntos, um dos itens que ele avalia, que está presente há muito tempo. E como nós sabemos na operação que esse é um dos itens mais importantes, é isso, é a simpatia e a eficiência dos clientes. São os 3 vetores que eu normalmente uso nas minhas equipes. É o que eu quero nas minhas equipas que atinjam eficiência, simpatia, limpeza. São 3 itens que, se estiverem presentes num negócio, vai ter um bom feedback do cliente. De nada adianta, olha, eu por acaso lancei há pouco tempo um hotel de 5 estrelas em Gaia, em Vila Nova de Gaia, que é o Boeira Garden Hotel, um 5 estrelas, que entretanto agora tem a chancela da Hilton. E vou recebendo agora a informação da Hilton. Eu posso dizer, fiquei escandalizado ainda ontem, quando recebi, que a Hilton vai pôr um selo à porta de cada quarto. E sabe o que é que isso me fez lembrar, ao Américo? Só quem não anda na hotelaria é que não se lembra que nós tínhamos uma fitazinha que punhamos por cima da tampa da sanita, a dizer que estava desinfetado. Ora, isto caiu em desuso eu diria, pelo menos para mim, há 15 anos. Por quantas vezes punham lá a fitinha, mas não limpavam, não é? Que havia acontecer também, nos sítios onde não é para precisar haver limpeza, mete-se a fitinha. Ora, estar a pôr papel, a pôr o selo, a dizer que aqui ninguém entrou desde que a funcionária do housekeeping saiu, olha, é não perceber o que é um negócio. E o negócio, ontem estava a falar com um empresário, um administrador de uma das maiores cadeias hoteleiras deste país, e estávamos a discutir a questão da recepção com máscara ou sem máscara. Pelos vistos, há regras que vão obrigar a ter máscara propriamente dito ao recepcionista. Pois olha, eu não concordo lá. Eu acho que uma viseira era perfeitamente bastava. Quando muito podíamos ter um pseudo-acrílico para não haver alguma agressão via oral, portanto, ali frente ao funcionário, ao colaborador. Agora, ter um recepcionista de máscara é negação do serviço hoteleiro. Como é que o recepcionista dá o seu sorriso? Pisca o olho? Só se for agora, o novo sorriso vai ser um piscar de olhos. Não é? E, portanto, se calhar vamos ter que mudar o paradigma do sorriso e passá-lo a piscar. Se for 2 piscadelas, já é sério. Uma piscadela é um cumprimento. Penso eu de que...
Mas eu depois, se calhar, até mando aqui para a plataforma, mando a fotografia, que eles têm um manual, sabem como é que são os americanos, têm um manual de procedimentos, e mando o selo da porta, que é fabuloso. É fabuloso. Excelente, excelente, Avelino. Américo, quiero una intervención. Una de las cosas que yo estoy a ver en la realidad actual, que sinceramente, sin ofender a ninguém, políticamente falando, mas está a faltar estrategia. ¿Y esto qué quiere decir? Si nosotros vamos a la Organización Mundial del Turismo, más de 90 países han fechado sus aeropuertos y sus fronteras y están fechados en sí propios. Solamente hay 40, 44 países que ainda están en una especie de, aceitan condicionalmente. ¿De dónde viene? Viene ahí, está bien. ¿De dónde viene? No aceptamos. Por tanto, ¿eso qué significaría? Si nos vemos esta pandemia como una oportunidad, no solamente como problema, sino como oportunidad, yo pienso que una buena estrategia sería reforzar internamente un comportamiento ligado al turismo, en la línea de lo que está diciendo Américo y lo que estás diciendo tú, Avelino, más desde el punto de vista estratégico, o sea, dar a conocer al mundo de una manera gradual, progresiva, que en Portugal se está a hacer un turismo con unos cuidados, con una atención redobrada a lo que significa el cuidado que hay que tener, esa prevención que hay que tener, sin perder placer, porque importante es decir, placer con cuidados. Entonces, las personas comienzan a captar, y eso no se hace de un día para otro. Tiene que pasar un periodo que, desde el punto de vista internacional, así como hasta hace poco comenzó a apreciarse que está a tener un comportamiento por su sistema social de salud, que inclusive aquí internamente es criticado, más la fora, consoante países que tienen una situación catastrófica, que no se compara a Portugal. Portugal está muy bien en ese sentido. Eso ya pasó como una referencia y a nivel internacional ya se fala y se dice, oye, ¿qué hace Portugal que están controlando la cosa de alguna manera? Si pasamos, extrapolamos eso al turismo a partir de una estrategia, que comiencen a ver que existe un turismo en Portugal robustecido por el turismo interno, por los portugueses, que comienzan a dar un ejemplo al mundo de que las cosas no se puede abdicar del turismo, más un turismo con conciencia. Lo que decía Avelino hace un momento, ¿no? La típica papeliño ahí en el baño, que todo está limpio y muchas veces es una cosa de forma más que de fondo. ¿Qué tenemos que transmitir en esta estrategia? Tenemos que transmitir aquello que ustedes han dicho, una cultura de limpieza que no tiene nada que ver con la cultura de limpieza habitual que hemos tenido, sino reforzar esta cultura de limpieza de una manera tal que ponga los medos en una situación controlada. Porque el problema, cuando no hay estrategia, todo el mundo opina, todo el mundo hace todo el mundo propone muchas cosas y nada funciona. Para mí la estrategia es de dentro para afuera. Si nosotros publicitamos Portugal para que venga todo el mundo tiene miedo. Entonces hay que vender desde el punto de vista de origen, hay que vender una estrategia, hay que dar a conocer una estrategia, más para esto tiene, y lo acaba de decir Avelino muy bien, tiene que haber primero tenemos que aprender a integrarnos. O sea, no que el empresario dice una cosa, los trabajadores dicen otra y el gobierno dice otra. O sea, el primer punto de partida de esta pandemia tiene que ser un aprendizaje del poder que significa la integración, los intereses integrados. Porque al final, la Organización Mundial del Comercio dice que de cada 10 personas en el mundo, una trabaja en turismo. O sea, imagínense la importancia que tiene. De cada 10 hay uno que trabaja directa o indirectamente con turismo. Por tanto, una estrategia interna, y ahí yo acompaño un poco la idea que acaba de decir Américo, porque yo lo estaba escuchando y decía, Américo debe tener algo de adivino, porque está leyendo mi pensamiento. Mas ahora, desde el punto de vista de integración, yo pienso que esa investigación de precisar las cosas
a través de una estrategia interna, penso eu que é um ponto de partida. Professor Carlos, deixe-me só acrescentar, e só para ver a percepção, é verdade que toda a gente dá parabéns aos números de Portugal. A plataforma RNB já começou a ter reservas para junho para Portugal. Sabe de que país? Italianos. Eles querem sair lá daquele problema. Na Inglaterra, assim que abrirem os aeroportos, vai haver uma ponta aérea, de certeza que deve ser para o Algarve, não é? Porque normalmente é para o Algarve, é muito sol e praia, é muito produto de sol e praia. Eu até costumo acompanhar de uma boa caneca de cerveja, não é? Que é o que eles gostam. Mas os nossos clientes habituais, ou que já conhecem Portugal, já vão querer vir para Portugal. Nós não precisamos de melhorar quase nada. Y otra cosa, Avelino, Inglaterra ha prohibido a sus turistas les ha prohibido a Inglaterra y Alemania que no vayan a España, porque en España está muy complicada la cosa. O sea, eso, lógicamente, respetando a mi amigo Javier, que está ahí al lado, la verdad, eso es un facto, ¿no? Un facto. Ahora, lo importante es entender que Portugal ha conseguido eso por esas muestras que ha dado ha transmitido un rigor hacia afuera. O sea, lo que hemos hecho, que muchas veces internamente criticamos, desde fuera lo ven como un rigor. Y eso ahora ven que de fuera lo ven así, porque eso favorece el movimiento turístico para Portugal, no pierde todo. Y en lo que acaba de decir es fantástico, porque Inglaterra, Italia, están pensando, a partir de eso, venir a Portugal. Primero porque ya conocen Portugal, y que ahora se confirma y se afirma Portugal a partir de ese rigor perante un problema, un desafío como es la pandemia. Mas para isso é só preciso abrir os aeroportos, as fronteiras. Exato. Porque nós temos cá o produto não fugiu, nem foi incontaminado pelo Covid. A boa gastronomia está cá, os bons vinhos estão cá, o bom sol está cá, as boas praias, está tudo cá. A simpatia, esperemos que agora com o confinamento, a simpatia ainda melhor, que era uma das coisas que nós estávamos a perder. Esperemos que agora a simpatia ainda seja majorada, porque nós queremos conviver. Yo pienso que se aprende. Esta pandemia siempre dice, no hay mal que por bien no venga. O sea, por tanto, esto ensina y espero, lógicamente, que las personas aprendan, ¿no? Sí. Ricardo, nuestro amigo Javier está ahí, ¿no? Javier está ahí. Okay, Javier debe estar zangado conmigo, Ok, então eu vou apresentá-lo. Javier Camacho, doutorado pela Universidade de Sevilha, Master em Planificação e Direção del Turismo, Master em Desenvolvimento Local e Economia Social, licenciado em Turismo, fundador e CEO da Não Ventures, que é a primeira aceleradora espanhola sobre turismo, alimentação e viagens, fundador e CEO de Turismo e Inovação, da Startup da Universidade de Sevilha, colaborador da Universidade de Sevilha no plano de digitalização e inovação do turismo, em direção hoteleira e planificação do turismo, e também docente de inovação e marketing gastronómico na Fundação Cruzcampo, uma das escolas de hotelaria mais prestigiadas de Espanha. Portanto, Javier, tens a palavra. Vale. Ok. Javier. Buenas tardes, Carlos. Gracias por invitarme a este encuentro. Ricardo, Avelino, Américo. Gracias a todos por darme esta oportunidad. Como bien habéis comentado, en general, desde España también tenemos el mismo sentimiento que vosotros. Es decir, creemos que a nivel europeo haría falta una directriz única para marcar las pautas en el turismo. ¿Por qué? Porque nos estamos peleando entre los países. En Europa se empiezan a abrir corredores con países como Alemania y Austria, Italia y Croacia, y ¿por qué no se podría abrir un corredor entre España y Portugal? Evidentemente, para evitar todo eso, la Unión Europea debería marcar unas pautas mínimas, marcar unos recorridos para que los países pudiesen ponerse todos de acuerdo y no ir todos a la guerra, ¿no? Sino empezar a fijar acuerdos bilaterales.
También, como habéis comentado, es muy interesante que la OMT aún no se ha puesto en marcha y no ha marcado unas pautas, unos requerimientos para saber cómo las empresas de servicios turísticos, como los hoteles o los restaurantes van a atender a sus clientes. Por lo tanto, creemos que lo importante va a ser generar confianza. Para generar confianza tenemos que marcar un sello de calidad. Portugal tiene un sello de calidad muy interesante, como comenta Avelino, que es medio cierto, claro, porque hablas de limpieza, pero no siempre está limpio. Pero igual pasa en España, es decir, tenemos un sello de calidad muy bueno, pero igualmente no siempre es cierto, no siempre es real. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es crear confianza. Y esa confianza se puede reflejar muy bien en el mundo digital. Es decir, tenemos que empezar a comunicar, tenemos que empezar a ser mucho más dirigentes, mucho más ejecutivos y empezar a trabajar, dejar ya de hablar y empezar a trabajar. Ya han pasado 2 meses en España y aún no sabemos muy bien cómo lo tenemos que hacer. Las pautas son mínimas, tenemos muy pocas referencias. Este lunes próximo, día 11, ya abren en España, en las zonas más seguras, que son prácticamente todo el país, menos Madrid y Barcelona. Ya abren los restaurantes, ya abren los bares, con aforo limitado. Incluso ya podrían abrir los hoteles. Pero, lógicamente, ahora mismo al hotel no le interesa abrir porque no hay turistas, evidentemente. Por lo tanto, el camino hacia dónde se orienta, pues se orienta primero hacia la generación de la confianza a través de un sello, a través de unos parámetros que marque la OMT o que marque la Unión Europea y que todas las empresas vayan cumpliendo. Y a partir de ahí vamos a empezar a comunicar esa confianza. Hay un gran momento para Portugal que sería mirar un poco más a España. Hay que tener en cuenta que estamos prácticamente hibridados, estamos mezclados todo el año y yo soy un cliente habitual, muy habitual de Algarve y no veo mucho turismo español en Algarve. Es quizás un buen momento para empezar a potenciar el turismo en el Algarve, el turismo español. Igualmente, el turismo portugués que viene aquí, sobre todo a la zona de Sevilla, a la zona de Málaga, también debería, digamos, de promocionarse. No hay muchísimas campañas de comunicación, ¿no? Desde el punto de vista del ámbito digital, creemos que todavía queda mucho por hacer. Y lo que sí os puedo decir es que el ambiente de las empresas, a partir de la semana que viene, ya va a haber un gran revulsivo, va a haber un gran boom, porque ya prácticamente todo va a estar abierto, excepto hoteles y centros comerciales. Y precisamente el tema de las noticias, ¿no? Y cómo la gran cantidad de noticias nos inundan día a día. Hoy nos hemos levantado con la noticia de que igual en julio ya pueden a lo mejor volar los alemanes a Baleares, a Canarias y a Andalucía. Por lo tanto, todo es incierto, todo es complicado y aún no se sabe nada de lo que va a pasar. Pero sea como fuere, lo que hay que empezar a hacer es empezar a comunicar, ¿sí? Y que empezar a comunicar confianza. Como bien habéis dicho, desde España se ve a Portugal como un buen ejemplo de que se ha hecho muy bien el trabajo, aunque se desconoce qué ha pasado dentro, pero desde fuera os vemos como un país seguro. Por lo tanto, potenciar eso para vosotros sería súper importante. Sois uno de los países más grandes y menos afectados de Europa, por lo tanto, tenéis ahora mismo un camino por recorrer muy interesante. Muy interesante. Javier, en lo que has dicho, excelente, porque me hace lembrar al Premio Nobel de Economía Kenneth Arrow, 1972. Una de las cosas más brillantes que Kenneth Arrow, Premio Nobel, dice en altura, en 1972, que el principal factor de desenvolvimiento de los sistemas sociales es la confianza mutua, confianza mutua, y por tanto, un factor confianza, porque o medo retira confianza, entonces el factor confianza debe ser un objetivo estratégico fundamental. A un punto que se me ocurre, por ejemplo, hablando de hotelería, imaginemos como factor de confianza, y Avelino lo decía, ¿no? Pronunciar la limpieza más como una cosa subliñada y que las personas fiquen con esa idea que la limpieza es una cultura en Portugal. Mas, ¿qué pasa si los hotéis comienzan a darse cuenta que no es un servicio poder ofrecer que el hotel tiene un posto médico
al servicio del turista. O sea, cuando el turista sabe que en el propio hotel hay un servicio de médico con un par de enfermeras, eso crea confianza. No es un hospital, más ya el turista se siente, oye, voy a consultar aquí al médico. Y que eso sea de parte del hotel, gratuito. Factor de confianza. El turista ve y dice, no, en ese hotel hay médico, por tanto no hay problema. Entonces la gente cualquier cosa consulta, médico responde, y eso pasa a ser un factor de confianza. No es, lógicamente, una persona está contaminada, alguna cosa, tiene que ir a un hospital, más son factores exactamente como ese, muchos otros, más confianza. Aquí en España ya hay hoteles que empiezan a ofrecer sus aperturas para el mes de agosto e incluyen en el precio de la reserva un seguro de accidente, de cancelación y un médico para atender a todos sus clientes. Excelente, excelente. En Portugal yo pienso que eso no lo he visto. De repente no fui a muchos hoteles, más podría ser eso, pienso yo, que es caminar hacia la confianza. Sí, sí. Aquí tenemos de momento, como vosotros, muchísima información, pero no hay ningún líder, no hay líderes. No, estamos también muy perdidos. La parte política está en el ámbito político, pero no en el ámbito económico. Está totalmente desconectado. Todo el mundo muestra rumos diferentes, sí, no hay un rumbo integrado. Claro, claro. Y lo que no podemos hacer es dividir. Dividir sería muy negativo, porque imaginaros que Andalucía hace promoción en Portugal, pero no hace promoción en Extremadura. No tiene sentido. O sea, tiene sentido que le haga la marca España en Portugal y Portugal en España. Eso es lo que tiene sentido. Claro. Porque tiene mucha más fuerza, porque tiene mucha más confianza. Yo la publicidad del Alentejo en Granada, pues no lo entendería. Entendería Portugal en Granada. Tienes que trabajar con Avelino, ¿eh? Tenemos que trabajar, sí. Y es muy interesante. Otra cosa, esto es extraoficial, ¿no? Esto corresponde al doctor Lorero, Américo. Vocês tienen que vir a trabajar con nosco, Américo, apunta. Tienen que venir a trabajar con nosotros en estos procesos hacia cómo mejorar la visión del turismo. Nosotros estamos, de hecho, esta semana estamos inmersos en diferentes cursos de innovación y ya hace muchísimo tiempo que trabajamos en el ámbito de la innovación y la creatividad. De hecho, ya se empiezan a trabajar de forma mucho más intensa esos proyectos de emprendimiento para redefinir, como habéis dicho, para repensar el nuevo turismo. Y te digo... Sí, no, sigue, disculpa. No, y va todo encaminado a que todos partimos desde el mismo punto. Es decir, el restaurante muy bueno y el bar muy malo, o el hotel muy básico y el hotel muy avanzado, todos partimos del mismo punto, la desconfianza. El que sepa proclamar, el que sepa vender mejor sus experiencias, va a ser el que llegue primero. Porque tú puedes tener un buen producto, pero si no lo sabes vender, no vas a hacer nada. Y otra cosa que se me ocurre en este momento, y de repente una dica aquí para Américo, aprovechando todas estas ideas, porque por ejemplo hay otros amigos que vienen de Inglaterra, de los Estados Unidos, y entonces yo el otro día estuve hablando ahí con Américo y después con el doctor Lorero y con Ricardo. En este momento, lo que decía Avelino es muy importante, lo que dices tú, confianza. Imaginemos que en este momento, ¿qué cosas precisan los hoteles? Hoy, trabajar una serie de conocimientos que formación. A entender, formación, que los oriente a entender cómo gerir estos tiempos con opinión. España, Estados Unidos, Inglaterra, más un grupo consolidado a partir de nuestra organización. Estoy hablando de ISMAT ainda. Más tarde puede ser a partir de la que tiene una expresión nacional en Portugal y no sino fuera de Portugal. Y por tanto, esto se me ocurre, o sea, ustedes son una fuente de motivación, de inspiración, porque acabo de poner junto las cosas y digo así, ¿y qué tal si formamos una especie de oferta de formación, más no en la teoría, pero la teoría, sino una formación que vaya directamente a la situación y cómo gerir esta situación con criterios, con conocimientos que pueden ser entendidos como nuevos paradigmas en la gestión turístico-hotelera. Nuevos paradigmas, ¿no? Una especie, no sé si un mestrado, una formación, y yo estoy seguro que muchos hoteles que no tienen rumbo, que no saben qué hacer, que no tienen lideranza, se van a dar cuenta que es necesario ir a beber de esta fuente para luego comenzar a tener una respuesta nominalmente integrada, que es lo que está a faltar. Porque acá cada uno quiere ser dono de su ombligo. Claro, eso es imposible. Integración empresarial,
integración inclusive del punto de vista académico, falta integración. Una universidad se cree mejor que la otra, se miran a distancia. Las propias cámaras municipales viven una oyendo a la otra a distancia. No hay integración. Y por tanto, ¿qué cosa se complica ahí? Si no hay integración, menos va a haber la generación económica, el poder económico a desenvolverse. Bueno, puede haber unas áreas, unos intereses que se dan mayor que otros, pero lo importante ahora es pensar de manera integrada. Sí, es el momento de la co-creación, momento de cooperar, de empezar a cruzarnos. Por ejemplo, desde Sevilla, lo tenemos muy cerca del Alentejo, sería muy fácil empezar a combinar, empezar a mezclarnos, empezar a hacer mucho más comunicación y hacer mucho más traslados de profesores de unos a otros. Aquí, justo antes de la crisis, estábamos en ese punto en el que las universidades estaban temerosas del futuro. No sabemos muy bien cómo va a ser la universidad del futuro, porque todo esto también puede hacernos cambiar. O sea, que también lo dejo ahí. La universidad va a cambiar, ¿eh? Forma. Exacto, exacto. Carlos, só pouco, só para fazer uma intervenção e dizer o seguinte, que o desafio que o Carlos está a pôr é bem colocado. Nós temos todo este esforço que estamos a fazer e o Carlos sabe que nós somos eu só sei trabalhar em cocriação, pronto, vou personalizar, nós só sabemos trabalhar em cocriação e em participação, mas há uma coisa muito importante da experiência de vida e, como disse o professor Avelina, tem aversão a subsídio dependentes e a fundos de investigação do Estado. E como isso, aquilo que nós estamos a preparar, e também acho que é importante para as pessoas que estão connosco e para estes possíveis parceiros, nós estamos a preparar uma coisa para a semana que é ir às entidades certas e dizer, nós queremos fazer isto. Agora, querem ou não, ou seja, sem estar a falar de dinheiro, sem estar a falar de nada. Aqui a questão, como o professor Avelino também passou na intervenção dele, é que neste momento há intervenções que são boas e há intervenções que são superficiais, cosméticas e para aparecer na televisão. Para isso não contam com o iChip, não contam connosco porque não vamos fazer redes com Espanha, com Inglaterra, com o Porto, com Portugal e fazer redes de intervenção profunda para depois termos intervenções de fachada. Para esse peditório já dei, ok? Coisas para a gaveta já dei. Eu acho que neste momento nem a região, nem os empresários da região precisam disso, precisam de que haja a cabeça aberta e uma mente aberta das instituições de governança para intervenções de fundos rápidas, mas estruturadas, com os parceiros certos, e depois as condições, e está sempre condições de fazer os projetos, e estou a falar de condições financeiras. Tem que haver abertura de mente e abertura de espírito e vontade de fazer. Para que depois, o que se for dizer aos hotéis, o que se for dizer aos empresários, aos microempresários, e a envolvência que eles têm no próprio projeto, ter frutos. Porque fazer um livro de estratégia e depois ele ficar na gaveta porque passou o Covid, porque os grupos hoteleiros começaram a faturar e esqueceram-se que isto pode acontecer novamente para o ano ou novamente daqui a 2, a 3 ou 4 anos. E, portanto, já me estou a alongar muito, mas eu penso que a mensagem é esta: estes parceiros e outros são fundamentais, mas primeiro tem que haver vontade de. Claro. Vontade de. Se as coisas forem para fazer o manualzinho e o autocolante para a porta, não serve de nada uma intervenção profunda. Zero. Tudo volta ao normal, tudo volta com sucesso aquilo que é para ter sucesso e aquilo que não pode ter sucesso, fecha. E depois triplica o problema. E nós queremos vir assim. Se é possível, para a semana nós já temos luzes. Estamos a tentar o máximo possível falar com pessoas que é para fazer à séria, vamos fazer. Não quer dizer que outras instituições não o façam. Fazemos todos juntos. Co-criamos com todas as instituições que queiram fazer à séria. Pronto, é assim. É presunçoso, mas tem a ver com muita experiência de projetos para a gaveta, para o turismo e para outras áreas de Portugal. É para que renderam projetos de investigação, podem ter rendido horas de investigação, mas que ficaram na gaveta e não dão satisfação nenhuma porque não chegou a quem de direito. Os investimentos para chegar às pessoas. Já conhecemos isso é uma verdade. Ricardo. Ok, vamos então ouvir questões. Eu só queria acrescentar uma coisinha, se me permite, Ricardo. Sim. Retirar as emoções e as sensações desta equação, que é esta prestação de serviços na hotelaria e restauração,
é aniquilar a hotelaria. O cliente não quer um hospital, se quiser saúde ia para uma clínica, ia para um spa, dedicated spa, não é um hotel com spa. Claro. É por isso que estar a ver, só colocar normas baseado algumas, eu acho que estão baseados em alicerces que estão minimamente ou não totalmente corretos ou errados. Okay? Porque o cliente, quando sai de casa, sair da sua casa em Londres e vem para Portugal, já sabe, é porque deu um voto de confiança ao país. Isso é para começar. Se escolheu aquele hotel é porque tirou, e aí concordo com o Javier, que tem que haver melhor comunicação. Há hotéis, eu sempre fui contra, por exemplo, um hotel comunicar muito por Facebook, Instagram e não sei o quê, no princípio. Porque achava que não era ali um canal de venda, mas é um canal de comunicação. Isso não tenho dúvida. Agora, há hotéis que tinham publicações diárias e desde o dia 18 de março tem 0. Ou seja, parece que o Covid, a comunicação deixou de existir. Né? E, portanto, agora é que deviam estar a comunicar, a dizer, estamos a fazer isto e mostrar fotografias, não é? Mas não, estão ali num estado letárgico, ou seja, ainda não sabem o que estão a fazer. Eles não sabem o que é que vão fazer. Neste momento, o problema dos empresários e até dos gestores, eu não estou a dizer que eu sei o que quero fazer. É um período muito delicado. E então quem tem depois encargos que são dezenas de milhares de euros para pagar todos os meses, é muito fácil opinar. E eu, deixem-me só, eu estou aqui, a grande parte do painel são académicos, eu não sou académico. Eu dou umas aulinhas na Porto Business School, eu não sou académico. Eu sou um gestor profissional, sou um operacional da gestão e que também dou umas aulas na academia. E eu sou muito crítico com a academia, porque a academia está a formar também muito bons profissionais às vezes. Temos academia a mais e saber a menos. Né? E, portanto, a própria academia também tem que aprender. Não é só que eu vejo... Olha, eu vou dar um exemplo. Mais uma vez vou ser linchado para a semana. Como sabem, o Alentejo foi o primeiro a lançar a primeira região do turismo, a entidade regional do turismo, a lançar o Observatório do Turismo Sustentável. Está no papel, não é? Mandatado pela Organização Mundial do Turismo desde janeiro de 2008. Mas só está no papel. E, portanto, fizeram um bom caminho para construir este observatório. O Turismo de Portugal, pelos vistos, vai fazer. Todas as entidades regionais, as nossas 7 entidades regionais vão ter o seu observatório, mas neste momento eu fiz pediram para colaborar com eles para fazer-lhes a listagem de todos os requisitos ambientais que tem que se ter em 4 áreas específicas: a água, a energia, resíduos e águas residuais. Foi entregue em dezembro, estamos em maio e nem não sabemos nada. E, portanto, às vezes é preciso ser mais dinâmico, e há bocadinho o Américo dizia, estar a fazer para depois ficar na secretária ou para não se fazer, só para dizer que se fez um papel muito bonito. Temos que ser mais práticos. Eu sou uma pessoa de operação. Eu, enquanto vou fazer uma gestão, das duas uma, ou tenho a flexibilidade e a autonomia para tratar das coisas, ou então, sinceramente, quando quiser ter uma atitude, o comboio já arrancou e o avião já partiu. Não é? E, portanto, é preciso, esta pandemia não é nada, não é uma guerra mundial, isto não é uma guerra mundial, não mudou o paradigma da nossa convivência por aí além, digo eu já sei que vou ser criticado, mas isto agora vou brincar como se fosse o Bolsonaro. E atenção, eu queria acrescentar uma coisa, ou pelo menos fazer uma ressalva. Eu não tenho nada de política. Eu não tenho nada de estar o PS, ou PSD, ou CDU, ou whatever. Não tenho nada. Sou completamente apartidário. Sempre tenho, em 52 anos da minha vida, nunca tomei partido por ninguém. E já votei quase todos. Voto nas pessoas e nas ideias e nos programas. Não voto nos partidos e nos símbolos, e nos logotipos e nas bandeiras. E é preciso fazer esta mudança mais rápida. Ou seja, em vez de falarmos tanto, temos que agir mais. Nós, em Portugal, eu uso uma expressão, é que falamos muito, mas fazemos pouco. Exato. Somos muito o velho do Restelo, gostamos muito de apontar. E os papéis, para nós, eu nasci em Monção e estou ali ao lado, só tenho o Rio Minho a separar-me de Espanha. Aliás, eu na minha juventude atravessava o Rio Minho a nado, e na altura ainda havia fronteiras e os carabineiros, era assim que se dizia, não eram os polícias, antigamente acho que era assim que se dizia. Estavam do lado de lá, se nos apanhássemos nós tínhamos problemas, mas íamos lá comprar
guloseimas e às vezes uns cigarrilhos, né? Porque lá em Portugal não nos vendiam e lá. Agora, havia mais televisão espanhola do que havia portuguesa. E só para te responder, o mercado espanhol, para nós, é o mais importante. Okay? E posso dizer, aliás, os números de Portugal, eu tenho aqui ao lado, a nacionalidade espanhola foi a nacionalidade com mais número de turistas. Não é depois a que tem mais peso nas dormidas. Porquê? Porque normalmente há muitos espanhóis que vêm cá, passam uma noite, 2 noites, enquanto quando vêm os ingleses passam 3, 4, 5, 7 noites. E, portanto, é a nacionalidade primeira a nível de pessoas. A nível de dormidas, posso dizer que é a segunda ou terceira. É a terceira. Primeiro está o Reino Unido, depois a Alemanha e depois está a Espanha. E eu digo que eu acho no futuro, no muito curto prazo, agora no imediato, e os hotéis em Portugal não foram obrigados a fechar, Javier, nós não fomos obrigados a fechar. Os hotéis fecharam porque quiseram. E também por uma questão economicista, como é lógico, é muito melhor pôr as pessoas em layoff, não é? E porque só tem 30% dos custos, não é? Só tem 30% dos custos, até menos, por acaso até dá menos, se fizerem as contas. Mas podem abrir hoje, amanhã, podiam estar abertos. E porquê? Porque nós sempre tivemos também as condições de higiene, como sabe. Aliás, tu entras num hotel e a percepção da higiene está logo presente. Eu costumo dizer logo no sensor mais agudo que nós temos, que normalmente é o olfato. Não é? Porque se não houver limpeza, nota-se logo aqui no nariz. E eu até que ando sempre com o nariz um bocadinho obstipado, não é? Mas noto logo no nariz se houver algum cheiro nauseabundo, não é preciso ser nauseabundo, menos bom, vamos chamar assim. Okay? Excelente, es exactamente lo que dice Abelino. Ojalá que esta pandemia ayude a mudar mentalidades, la mentalidad de empresarios, la mentalidad de los teóricos de la teoría, los teóricos que piensan que la teoría define la realidad, cuando es la realidad la que define las teorías, por tanto las teorías son transitorias. ¿Esto qué quiere decir? La mejor forma de entender la teoría es ser pragmático. Esa es la teoría aplicada es la teoría que tiene sentido. La otra es falar sin llegar a nada. Carlos, há que fazer reset à nossa maneira de pensar, ao way of thinking. Exacto, né? certo, e certo. há também que rethink o que fazemos. Assim é isso que as pessoas não têm às vezes, e mesmo agora, eu vejo pessoas que estão paradas, né? Que, teoricamente, por acaso, muita gente em teletrabalho até diz que está a trabalhar mais do que quando estava na vida ativa. Mas podiam estar a fazer outras coisas e não estão a perder tempo, se calhar, com redes sociais e com a televisão. Ojalá que esta pandemia nos quite la música de Encóstate en mí, que es tan típica y que todo el mundo adora esa música, Encóstate en mí. ¿Ah? Y después cuando se fala, ¿quién o pai da criança? Todo el mundo dança, mas ninguém sabe. Pois. Bom, podemos ouvir outras pessoas que estão a assistir, questões para colocarem aqui aos nossos oradores. ¿Alguma questão queiram colocar? Oye, el volumen de ellos, del micrófono de ellos está apagado. ¿O nos lo prendemos? Sí, está apagado. Mas eu posso colocar uma pergunta ao Javier? Sim. Javier, qual é a estimativa de pérdida no turismo em Espanha? Como é que está esse número? Eu tenho um número. El 60%. 60%, ¿no? 60% de pérdidas. Aquí hay muchos hoteles que están pensando no abrir hasta el mes de octubre. Lo que pasa es que estamos en un momento, como ya hemos comentado, y puede pasar que cuando abran los hoteles, muchos hoteles abran en julio, pues vaya a haber una gran guerra de precios. Hay muchos hoteles dispuestos a abrir en julio, ¿eh? Mas achas que vai haver guerra de preços para baixar os preços, é isso? Claro. Va a haber un problema porque va a haber muchos problemas de cambio de hotelería, cambios de dueño, ventas de activos. Va a haber muchísimo enrosque, muchísimo movimiento en el campo de la hotelería. Porque hay muchos hoteles que son alquilados, que son de marcas, y esos tienen que venderse. Entonces, sí o sí hay que empezar a generar dinero, a hacer rueda. Se estima que el 20% de los restaurantes de Andalucía no se volverán a abrir. ¿Vale? O sea, que sí es verdad que nos va a dar bastante fuerte. Pero sí, como habéis comentado, es un momento de oportunidad. Es un momento para pensar un poquito y ponernos en marcha.
Había, al menos en España y en Andalucía, hay muchos restaurantes o bares, incluso hoteles, de personas que no son del sector. Entonces, eso va a hacer que cojan un poco de miedo y solamente se queden los que realmente saben de turismo. Porque aquí sentíamos en los últimos tiempos que había mucha, digamos, como inmigración al sector del turismo, ¿no? Que esto era muy fácil y que todo el mundo lo podía hacer. Y no es cierto, ¿no? Como Oye, antes Javier, en Portugal, 75% de los negocios ligados a empresas del sector turismo están encerradas, 75%. Esto lo dice la Asociación de Hotelería y Restauración y similares, 75%. Y nosotros tenemos 200.000 personas en Portugal trabajando para el sector hotelería y turismo. O sea, imagínate el 75% de empresas ligadas al turismo. Después, por ejemplo, en Algarve tenemos, por ejemplo, más de 800 alojamientos turísticos, de los cuales 150, 155 son hoteles. Ahora, imagina las familias que sufren, porque un empleado hotelero son muchos colaboradores. Sí. Entonces, estamos, por eso, llevado a la estadística, tenemos una situación bastante grave. Claro. Hay que plantear varios escenarios, porque Portugal, como España, no sabemos si van a abrir o no los aeropuertos hasta el mes de septiembre. Con lo cual hay que plantearse, sí o sí, mirar a Portugal y Portugal a España. Nos tenemos que mirar, porque la gente va a poder coger el coche, pero no, a lo mejor no puedes coger un vuelo. Por lo tanto, así es. El tráfico con España va a ser bastante importante. Y sí es verdad que los terceros clientes de Portugal, pero en este tiempo de reinvención, pues podemos ser un buen mercado para vosotros, creo yo. Exacto. Sempre foi. Vice-versa. Sempre foi. Ok, mais questões? Alguém quer colocar alguma questão? Há muito silêncio. Patrícia Sorrato. Patrícia. Oi, professor. Patrícia, Olá. quer colocar alguma questão aqui ao painel? Aproveita esta oportunidade. Não, estou tímida. Está É tímida? bom sinal, bom sinal. Não pode ser. Questões sobre o caso, por A exemplo... net está oscilando muito. Como é que está o? A net, problema com a net. Não percebi. Ela está com problema. Professor. Sim, sim. Eu não percebi não, a questão. Não se ouve. Não, ela está com problemas. Ricardo, ela está com problemas na net. É o que ela estava a dizer. Sim. Ok. Nazaré Díaz está a preguntar. Nazaré Díaz. ¿Cuál es vuestra opinión sobre la relación del turismo con las nuevas tecnologías y con la inteligencia artificial? ¿Será que la pandemia puede conducir a un refuerzo de atendimiento más virtual en detrimento del presencial? Yo pienso que Javier y Sosa pueden responder, ¿no? Sobre todo Javier, que está en esta Nosotros aquí en España, el lunes, por cierto, ya hay aquí en Sevilla un bar que va a poner a 3 robots para servir bebida y comida. Bueno, es una oportunidad para probar cosas nuevas y van a ser posible el servicio de un camarero. Evidentemente, como bien decía Avelino, lo importante de la experiencia es ver a personas que sonríen y ver a personas simpáticas, ¿no? Y sonriendo. La parte virtual va a ser importante, evidentemente, y va a ir entrando a través de los canales, sobre todo a través de redes sociales, pero de momento no ha entrado con mucha fuerza, ¿vale? Se utiliza la inteligencia artificial para un chatbot, se está potenciando mucho el uso de WhatsApp, el uso de Facebook y Messenger, para el envío de comida a domicilio, para reservar hoteles, pero aún no es muy fuerte ese ámbito, al menos en España, ¿eh? Não, já se usa novas tecnologias. Nós hoje em dia já estamos a abandonar, por exemplo, o papel, paper free, e ter todos os diretorias, tudo no seu telemóvel. Claro que depois é um bocadinho desagradável para o cliente, porque tem que descarregar a app do hotel específica, cada hotel tem a sua, e portanto aí se calhar pode haver uma
uma normalização, uma empresa que fizesse isso, que fosse não só específica para cada hotel, mas que fosse para todos os hotéis. Senão o cliente tem que ter 50 aplicações dos 50 hotéis onde passou. Mas hoje a tendência agora com o COVID até é usar mais os smartphones. E, portanto, ter o check-in, o expresso check-in, se faz mais ou menos normal, não é? Já usual, mas a tendência é essa, para abrir as portas também já é normal, isso já estamos habituados, não é? Mas ter toda a parte, aproveitar, é quase o que se passa com os veículos elétricos, que também começaram por ser rejeitados, agora tem lá, até dá para ir a dormir e ele vai fazer a viagem sozinho. Portanto, a tendência é que cada vez mais as tecnologias venham a ser incorporadas na nossa operação. Claro que se as tecnologias, depois é ver o custo da tecnologia, porque nós muitas vezes na operação temos oferta de tecnologias que nos vão dar vantagens, e nomeadamente vantagens concorrenciais, né? Portanto, é uma vantagem positiva, só que depois é preciso fazer, enquanto gestor, é preciso fazer o deve haver, o custo versus o retorno que ela possa ter. Claro. Portanto, e às vezes não compensa, né? Financeiramente não compensa neste momento, que a tecnologia ainda está relativamente cara. Claro, la tecnología está muy ligada también al dato, al Big Data. Cuidado con las aplicaciones que quieren lanzar los gobiernos para vigilarnos y para saber quién está contaminado con la enfermedad, porque eso de momento a nivel europeo es ilegal. Cuidado con las aplicaciones que se quieren lanzar desde diferentes niveles, porque vamos a tener un nivel de inseguridad importante. Hay que tener mucho cuidado en cómo se está utilizando el móvil. En España ya nos están monitorizando, nos están vigilando a través del móvil y dicen que en principio la información es privada y no tiene nombres. Pero la verdad es que no sabemos dónde están nuestros datos. Entonces, la parte de la seguridad informática en los próximos meses, cuando empecemos a utilizar los móviles para hacer turismo o cuando nos crucemos con alguien y tengamos un móvil, uno de los dos esté infectado con la enfermedad. Exacto. Ricardo. Ok, ¿alguien quiere decir voz? Y entonces eso va a crear simpatías o antipatías. O sea que o país, al hacer ese ejercicio interno muy consciente, muy bien orientado, ¿para qué? Para sublinear los cuidados, la forma como podemos mantener un placer sin ter medos o disminuir ese caudal de medos y dar lo que decía Javier, crear ese estadio de confianza más con un criterio importante, inteligente, como también lo decía Avelino, que es un criterio integrador. Alguien dice así, antes yo de dar una orden y decirle a los demás cómo deben ser, yo aprendo a mostrar cómo soy yo. Y eso lo puede hacer una persona y lo puede hacer un país. Un país tiene que dar un ejemplo de sí propio. No informalidad para recibir turistas porque traen dinero, no. Es un ejemplo que hoy tiene que ser un ejemplo de muy bien cuidado, un ejemplo muy bien pensado de que este país es un país de seguridad, es un país de confianza, es un país que entendió esta pandemia y la asimiló y la supera de alguna manera sin que el turista perda el sentido de placer y el sentido de confianza. Eso. Hay otra pregunta también que va para todos. ¿Qué podemos hacer para alterar la mentalidad portuguesa de subsidio de dependencia? Es lo que hace un momento decía el propio Avelino, que a veces hay hoteles que dejan estar y ya no tienen ideas, porque no hay subsidio, no sé qué. En ese caso, junto a los gestores de las empresas, es un tema interesante. ¿Puede Avelino responder? Porque él inició ese tipo de interrogante. Epa, estou-me a meter no inferno. O sea que estás condenado. Não, eu devo ir para o inferno. A hotelaria neste momento, não é neste momento, a hotelaria passa há anos de um problema é que se criam hotéis em destinos que não têm clientela. Ou seja, monta-se hotéis, constrói-se hotéis só porque há dinheiro barato, não é? E porque fica bem ter um hotel. Eu estou envolvido, e agora estou a lançar um 5 estrelas em Ourique,
Epá, e dizer um hotel de 5 estrelas em Ourique é assustador. Porque está bem que está ao lado da autoestrada, está quase que vê a autoestrada da propriedade, da herdade que está lá. Mas será que alguém, quem fez o estudo de mercado, fez-o bem? Será que é viável? Como é que se capta funcionários para aquela localização que não tem? Lá não tem pessoal local, não tem pessoal da hotelaria para trabalhar naquele hotel. Vão ter que trazer de outras regiões, para não dizer que neste momento já estamos com o problema de trazer de outros países. Agora, se calhar, com o Covid já não vai acontecer. Mas até o verão passado, ninguém tinha pessoal, faltava pessoal nos nossos hotéis. E, portanto, o problema começa na base. É ter hotéis, e Espanha tem esse problema. Espanha tem o problema que tem, porque construiu hotéis a mais. E nós vamos no mesmo caminho, nomeadamente no Algarve, que se atropelam uns aos outros, e depois há aqueles problemas de ordenamento, os problemas do turismo de massa, etc, etc, etc. E depois, para se ter mercado, só há uma hipótese, é baixar o preço, que é para digamos, roubar o cliente ao vizinho que está ali ao lado. E, portanto, está bem que nós temos um boom do turismo em Portugal, mas também tivemos igualmente um boom na oferta turística, ou seja, o número de hotéis disparou, e é um escândalo o número de hotéis que estão para abrir ainda. Claro que alguns deles agora já vão sair do papel. Se calhar não é uma coisa boa que o Covid vai ter, é que vai matar alguns projetos, porque senão são vocações e não vai trazer nada de novo, porque é tudo mais igual, é tudo mais igual. E depois é a questão dos subsídios dependentes. Portanto, não se percebe como é que um setor que estava em boom, ao primeiro espirro, entra em pânico. Aqui, ao primeiro espirro que houve, 15 dias sem negócio e ficou em pânico. E só passaram 2 meses, não passaram 2 anos, só passaram 2 meses. E eu sei que os empresários não gostam de ouvir isto. Tem que haver a tesouraria não é para gastar sempre. Eu já nem vou falar outras coisas, porque senão então é que eu ia ter muitos inimigos, mas há que mudar o mindset, o thinking dos nossos empresários. Eu não admito, fica mal a uma empresa dizer que vai mandar, e mesmo a perder 30%, é que os colaboradores estão a perder 30%. E atenção, um colaborador que ganha 600, 700, 800 euros. É que não sabem o que é que custa esses 30%. Esses 30% estão a dar um prejuízo, um transtorno àquele colaborador, que é uma coisa doida. Mas o administrador acha que não. É só 30%. É que não é 30%, é 30%, mas mais. Não é isso, Carlos. É que ele ia lá almoçar. O funcionário ia lá almoçar, porque entrava às 8 da manhã, almoçava no hotel e saía às 4 da tarde. E, portanto, não tinha que se preocupar com essa despesa do almoço, do jantar, consoante o turno em que estava. E eu já apanhei layoffs, infelizmente, já tive não envolvido nos hotéis onde eu trabalhei, envolvidos em PERs, mas já tive, por vias travessas também envolvido, e sei o que é tirar 5 euros a um colaborador destes. 5 euros. 5 euros em 2008, 2009, 2010, quando houve a crise económica, quando tivemos que andar ali a fazer o que teve que se fazer em todas as empresas, havia funcionários que por 5 euros tinham a vida destabilizada. Porque aquilo era 605, era 605 que eles precisavam. 600 já não chega. E, portanto, temos que mudar essa questão dos subsídios dependentes e temos que, se calhar, tem que começar a haver cotas, talvez, não deixar de abrir hotéis em qualquer lado. Y hay una cosa, Avelino, que estás a decir exactamente, que hay una mentalidad, hay un mindset ahí que tiene que mudar. Y una cosa que de repente es importante decirla, pienso yo, que aquí, por ejemplo, en Portugal, infelizmente, y lo digo con sinceridad porque ya fui a muchos hoteles y con Avelino hemos estado también en algunas actividades conjuntamente, seminarios, esas cosas, y conozco mucho empresario. Mas hay algunos empresarios que entienden el colaborador como un recurso. Y entonces cuando tú hablas de un recurso, la palabra a seguir es costos. O sea, el recurso está ligado a costos. En vez de entender al colaborador como un capital, el capital cuando es un capital humano, entonces a seguir la palabra capital ve a mente investimento. O sea, tú investes el capital. Lo último que hay que perder es el pessoal, porque es un capital maravilloso, es una voluntad que está ahí. Simplemente, ¿qué piensa mucho empresario?
ve todo en función de costos. Oye, ¿cuánto me va a costar esta gente? No tengo cliente, tiene que ir a la rua. Esa es una mentalidad que tiene que mudar. E eu penso que por aí começa. O pessoal, o staff, é o maior capital que nós temos. Exato, exato. Perder um funcionário, enquanto nós substituímos aquele funcionário, milhares e milhares de euros que se perdem. Exato. E às vezes estamos a perdê-lo por uma questão de cêntimos ou de dezenas de euros. E quando se pensa a partir da algibera, falta a visão. Agora, pedir a um recepcionista, que é o nosso relações públicas nato no hotel, é o primeiro que dá a cara e o último também a dar a cara ao cliente, e pagar-lhe 700, 800 euros, e ele tem que falar português, inglês, espanhol, francês, etc. Ou seja, estamos olhando para custo, não estamos olhando para investimento. Não, o problema é que não sabem fazer as contas. Carlos, gasta-se. Eu brinco com os meus amigos, quando eles querem entrar neste negócio, pelos bichos é um negócio de hotelaria que é muito apelativo, deve ser das luzes, que é o investimento. Eu posso fazer o maior hotel, o melhor hotel do mundo, o maior palácio do mundo, o maior luxo do mundo, se não tiver lá o pessoal certo, aquilo é um desespero. Aquilo vai correr mal. Né? E, portanto, é capaz de gastar milhares de euros na mármore de Carrara, né? Ter camas e colchões com ABS e outras coisas mais, mas depois quer gastar o mínimo no pessoal. Eu tenho visto isto hoje, agora, antes Covid estava a acontecer isto. Ou seja, 2020, como é que o empresário pode ter esta visão? Ou esta falta de visão? É isso. Uma questão para o Avelino. Nos hotéis que enfim, tem gerido, consegue facilmente diferenciar o desempenho de uma pessoa qualificada, por exemplo, de uma escola de hotelaria, de um mais generalista, de um não qualificado? Olha, Ricardo, consigo. Como também consigo identificar quais são as escolas que formam mal. Consigo perfeitamente identificar. E posso lhe dizer, eu dei aulas na Escola Hoteleira do Porto, que foi o berço eu diria de 80% ou 90% dos hoteleiros deste país, mas na minha idade foram todos, porque o Estoril só abriu em 92, ou 91, 92, e depois então o resto da academia começou a abrir cursos de gestão hoteleira. Mas isso é a gestão. Agora, eu deixei de dar aulas na Escola Hoteleira do Porto quando comecei a ver que as currículas estavam a ser todas alteradas e a dar valor à teoria e não à prática. Ora, eu não posso ter um funcionário, um empregado de mesa, um barman, um recepcionista que não sabe fazer. Se não souber fazer, não está lá a fazer nada. Pode saber a teoria toda, mas se não souber fazer, não pode ser. E eu tenho casos, e aí mexe, olha, quer escolas de hotelaria, isto foi dito já, secretários de Estado, diretores de escolas, etc. Eu tenho a boa hoteleira do Algarve. Eu não admito que venha um empregado de mesa e não fale inglês. Eu não admito que um empregado de mesa não saiba abrir uma garrafa de vinho. Eu não admito que o empregado de mesa não sabe tirar um café. Porque depois na escola, neste momento, não faz esse tipo de trabalho. Ou foi aligerado. Eu tenho os cozinheiros que não sabem fazer uma refeição. Mas, e já agora vou brincar e vou dar agora uma bufetada de luva branca a quem de direito. Dizerem-me que vão deixar as carnes vermelhas nas escolas de hotelaria, estão a brincar comigo. Quer dizer que os nossos cozinheiros futuros vão deixar de saber trabalhar as carnes vermelhas. Porque não faz parte da nossa gastronomia, pelos vistos. Foi dito em janeiro do ano passado por um secretário de Estado. Sim. Mas porquê? Porque fica bem dizer que agora não se come carnes vermelhas por causa do efeito estufa. Epá, mas que grande confusão. E é estas confusões. E depois, enquanto que as escolas de hotelaria estiverem sob a alçada política, porque muda o governo, muda o secretário de Estado. Muda o secretário de Estado, muda as cadeiras. E os currículos, os programas, etc. É tudo lá. A Escola de Hotelaria do Porto, um dos grandes trunfos da Escola de Hotelaria do Porto é que trazia profissionais que estavam no ativo, que sabiam fazer, a dar aulas. Agora, vir teóricos, e aí, Carlos e Ricardo e Javier, não levem a mal, Américo, mas ter só académicos, só teóricos, não resulta na escola, na parte da hotelaria. Ou tem parte prática, ou então depois vai faltar ali qualquer coisa. E nas escolas de hotelaria,
Isso notou-se da década de final de 90, princípio de 2000, notou-se uma coisa, mudaram os currículos, diminuíram as cargas letivas das aulas práticas e diminuíram o número de professores que davam aulas. Ou seja, eu posso dizer que na Escola de Coelho do Porto fica eu e mais um colega, não vou dizer o nome, porque ele sabe quem é, e eu recusei-me a influenciar todos os anos 50 alunos, éramos só 2 profissionais, e ainda por cima os 2 com visões completamente diferentes uma da outra, que a diversidade é boa, só que era tão antagónica, andavam sempre em choque os 2. E, portanto, nota-se, quem não tem, mas também lhe digo uma coisa ao Ricardo, eu tenho na minha vida profissional, e não me estão a ouvir, porque senão o número de pessoas hoje está muito baixo, eu tenho colaboradores que trabalharam comigo, que sem formação nenhuma, são excelentes profissionais ainda hoje em dia. Tenho o 12º ano, tenho o 9º ano, e eu formei-os, lá está, formação on the job training, né? E sem ter que ir à academia, fizeram carreira. Claro que depois vão sempre precisar da academia, vão sempre precisar de um label, de um diploma, para se quiserem depois evoluir. Mas eu tive há pouco tempo, olha, vai abrir agora o Vila Galé de Manteigas, esteve para abrir em março, mas fruto da Covid não abriu, e vai abrir agora até dia 9, se não me engano, de junho. A senhora que está lá não é diretora, é número 2 da equipa, mas é uma senhora que tem 12º ano. E já esteve à frente do o melhor spa do país, que é o H2O, ou era pelo menos considerado um dos melhores spas do país, que é o hotel H2O em Minhais da Serra. E, portanto, o meu assistente anterior tinha entrado com 21 anos para recepcionista e era meu assistente. E, portanto, eu dou oportunidades a quem não tem formação, mas claro que não pode, isto não é extensível a todas as pessoas, são pessoas especiais, são pessoas que eu já são especiais porque eu gostei neles logo no princípio, e depois vou-lhes dando metas, olha, se fizeres isto e isto, se atingires este nível num espaço de 6 meses, vais atingir também outro patamar de responsabilidade e de categoria e de remuneração. Só assim, mas tem que se melhorar as remunerações na hotelaria. É isso que nos falta fazer, não é só na hotelaria, porque a remuneração média em Portugal, independentemente dos setores, é muito baixa. Aliás, até dos professores universitários, desculpando o termo, agora brincando com vocês, até dos professores universitários. E, portanto, tem que se mudar isso. Nós temos que calafetar melhor os nossos edifícios. Estamos a ter muitas perdas de energia porque temos os edifícios mal calafetados. Eu agora estou a ligar isto a uma das áreas que me é muito querida, que é a ecoeficiência, e onde eu dou na Porto Business School, aí sim, a ecoeficiência. Nós temos muitas perdas de funcionamento. E é por isso que depois baixos. É só por isso. É só por isso. Muito desperdício, pois. Ricardo, Felipe Manuel Ponte está a sugerir para futuro webinar el subsidio de dependencia, ¿no? Eso fica ahí registrado. ¿Ve alguien del gobierno? Exacto. Oye, llega más, los políticos no gustan vir. Ahora, Susana López hace una pregunta debido a toda esta situación con la pandemia, en que la hotelería ficou económicamente avalada, o que sugieren que possa ser feito en hotelería de forma concertada para dar confianza al turismo nacional, una vez que este será, juntamente con el mercado español, o único local para ferias. Javier puede contestar esto. Javier. Sí, evidentemente hay una posibilidad de concertar o de aunar políticas, ¿no? Por ejemplo, desde España, cuando miramos a Portugal, vemos como un lugar histórico y muy natural, ¿no? Quizás son dos ítems muy importantes para nosotros. Nosotros vamos a Portugal porque nos encanta el sabor de lo auténtico, ¿no? Y la cercanía, ¿no? Nos gusta también su historia. Es posible combinar esa historia con España para crear, digamos, algún producto o trabajar en el ámbito del club de productos, ¿no? Para intentar crear sinergias entre diferentes países. En este sentido, podría ser interesante, por ejemplo, promocionar algún tipo de campaña de acción promocional activa y real para que, bueno, desde España se conozca mejor Portugal en todos los ámbitos y también al revés, ¿no? Antes comentando en la parte formativa, evidentemente, por ejemplo, durante esta pandemia,
en España no se ha tenido muy en cuenta el talento y del personal, del staff, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta que es el futuro, ¿no? Son las personas que van a recibir a los turistas. Por lo tanto, la parte formativa cada vez es más importante y sí es cierto que hay que tener formación básica en hotelería, hostelería, en servicio, en sala, en restaurantes, pero también hay que tener muchísima formación proactiva, ¿no? Al menos en España, en estos 2 meses de parón, ha habido muchísima formación, microformación, para el personal de los hoteles y de los restaurantes, ¿no? Y hay muchísimas personas que se han reformulado y que se han formado en nuevas capacidades para el futuro. Eu posso acrescentar umas coisinhas mais práticas, talvez. Eu agora vou brincar. É preciso mais ajuda do Estado, não é? É preciso mais ajuda do Estado para que o setor empresarial tenha mais confiança. Mas estou a brincar. Mas também é preciso. Nós, se formos ver, eu estive a ler esta semana, o Estado alemão vai reduzir o IVA na restauração de 19% para 7%. E vai reduzi-lo durante o mês, eu presumo que eles devem abrir em 1 de julho, porque este decreto-lei vai ser válido de 1 de julho até dia 30 de junho de 2021. E, portanto, eles já estão a ver, ao contrário, não é medidas avulso, são medidas que tenham um timing e uma planificação certa, e assim sim os empresários sabem as regras do jogo. Eu já em tempos tentei fazer isto também numa altura de crise regional, que era, por exemplo, é preciso se calhar, mais uma vez, ao repensar fora da caixa, e muitas vezes nós metemos fechados dentro das nossas caixas, dentro dos nossos gabinetes, e esquecemos de olhar para o lado. E muitas vezes o Javier dizia parcerias e não sei o quê. Javier, nós montamos associações, mas depois ninguém se entende. Não é? Cá em Portugal é assim, não sei como é em Espanha, mas eu creio que é o mesmo. Creio que é o mesmo. Somos muito parecidos. Somos muito parecidos. E, portanto, é criar sinergia entre empresários. Eu acredito, havendo uma quebra de 60%, eu estimo que em Portugal deve ser na casa dos 50%, acredito mesmo, 50%, 55%, sem fazer grandes números, e contando que o mercado espanhol vai ser mais ou menos igual ao ano passado, eu já não quero que seja mais, mas que fosse igual ao ano passado, que é capaz de ser, porque ainda agora estava, janeiro e fevereiro estava em crescendo sério, está bem que é época baixa, não é? Nós sabemos que é época baixa, mas criar parcerias, nós sabemos que os hotéis não vão abrir todos, não vão conseguir abrir todos, no Algarve, de certeza que não vão abrir todos os hotéis, como na costa mediterrânica espanhola também não vão conseguir abrir todos, não há clientes para eles todos. Eu hoje falava com um empresário, um diretor de operações dos hotéis, 5 hotéis em Braga, e diziam que se abrir 2 é muito, se abrir 2 é muito, e conta fazer isto se calhar só para abrir a totalidade dos hotéis a partir de janeiro ou fevereiro. O mais certo é ser março, porque janeiro e fevereiro é low season, não é? É época baixa. Se vamos ter esta situação, vai haver pessoal, e este pessoal nós não podemos perder, este ativo humano não podemos perder. E então era, se calhar, fazer alguma gestão, alguma partilha de equipas. Já tentei fazer isto uma vez, é perfeitamente possível, até contabilístico e legal fazer isto, e depois, como é lógico, aquela pessoa não trabalha no Hotel X, trabalha no Hotel X um dia, trabalha no Hotel Y no outro dia e trabalha no Hotel Z no outro dia. E estou a dar exemplos, como é lógico, isto tem todas as funções, isto não dá para ser na parte de recepção, não dá para ser, se calhar, na restauração pode dar, mas dá de certeza na manutenção, dá de certeza na jardinagem, dá de certeza no housekeeping, né? Dá de certeza no housekeeping, e porque há muitos que têm umas equipes pequenas e depois vão fazer outsourcing. Já não precisam de outsourcing e vão partilhar aquelas pessoas que já estão formadas. Porque dizerem-me que outsourcing de housekeeping é bom, não é. Isto é a minha opinião enquanto gestora, né? Porque não se consegue ter normalmente um standard tão homogéneo. E, portanto, essas são pequenas coisas que é preciso tocar. Agora, também, chegar à beira do pessoal. Eu acho que sempre que nós falamos de uma forma, sempre que nós comunicamos de uma forma frontal e aberta com o staff pode ter a 4ª classe, ou 9º ano, ou 12º ano, mas é inteligente, são pessoas inteligentes e são pessoas observadoras e às vezes até têm ideias. Nós às vezes é que não abrimos a porta ou a janela para que essas ideias entrem e fluam dentro dos nossos espaços, porque às vezes há ali uns status assim cáusticos das novas ideias. Mas eu estou certo, se fizer
uma assembleia de colaboradores e disser assim, nós estamos mal, nós vamos perder 40% ou 50%. Vocês admitem reduzir os vossos salários 20%? Isto é uma ferramenta que é perfeitamente aceitável, porque o Estado prefere que as pessoas tenham o seu posto de trabalho do que vá para o fundo de desemprego, e as próprias pessoas também, porque ninguém quer estar em casa a ficar avariado da cabecinha, porque parado, aquela inércia dá cabo da pessoa, e um bom profissional parado meses pode ter a certeza que é como um carro, perde a bateria, não é? Perde a bateria. Não é? E acho que são coisas que podem se mudar, melhorar para levar e dar confiança e que os hotéis comecem a abrir, porque não vão abrir todos. Capacite a Susana, não sei se é hoteleira, mas Susana, não vão abrir todos os hotéis, não vão abrir todos os restaurantes e alguns que nunca vão abrir. Como dizia o Javier também, que disse que 20%, eu também estimo que deve ser. Nos hotéis nem tanto, mas na restauração portuguesa deve ser. Ok. Não há mais questões? Alguém mais quer... Ok. Colega Carlos Cano. Palavras finais. Oye, primeramente agradecer a todos. Comienzo agradeciendo a Avelino, a Javier, por esa magnífica, maravillosa presencia online con Nosco, lo que muestra también que cuando se tiene amigos, cuando el criterio de integración, donde uno no es dono a las ideas, sino que la convergencia de ideas es lo que crea frutos, nuevos frutos, ¿no? Y de eso se trata tal vez esta reunión. Avelino, desde ya recibe un abrazo fuerte de tu amigo. Javier, igualmente. Gracias, Carlos. Recibe un gran abrazo. Américo, gracias también por estar ahí presente y haber sido una especie de áncora de todo este movimiento. Ricardo, por tu empeñamiento habitual y que ahora hemos planteado, lógicamente, este desafío de hacer que la conversa comience a tener una dinámica y que vayamos ao encontro de perspectivas, de ideas que tanto o país y o mundo precisan, ¿no? Por tanto, desde ya un gran abrazo, Ricardo, un gran abrazo a todos, a las personas que han asistido, Nazaré, Sofía, Felipe, Susana, que preguntaron, y lógicamente extensivo a Patricia, a Elsa, Susana, Lourdes, Bruno, Sara, Mario Capitán, Inés Varela, Claudia Santos, Amelia, Alessandra y lógicamente Ricardo. Adeus. Adiós. Tudo bom. Até breve. Muito obrigado por tudo. Chao. Voltaremos. Adeus. Obrigado. Oye, perdón, Javier. Yo estoy tan poco habituado a esto online que les iba a decir a ti y a Avelino, oye, un copo. viaje. ¿Puedo hablar? Eu aceito um gin. Carlos, eu aceito um gin. Exacto, o sea que virtualmente un boa viaje. Un gran abrazo.